Fala galera, TV Sem Regra de volta para gravar mais esse vídeo aqui, galera. Falar com vocês, galera. Eu queria conversar com vocês sobre os jogadores do Flamengo, galera, que são sempre muito criticados. E aí quando eles querem falar do Gabigol, quando eles querem falar do Arrascaeta, quando eles querem falar do Pedro, de qualquer jogador que tem relação com o Flamengo, sempre eles falam, o Gabigol não deu certo na Europa, o Pedro não deu certo na Europa, por que o Arrascaeta não tá na Europa? Galera? Então parece, galera, que todos os jogadores que estão na Europa são super jogadores. Parece que o jogador que está no Aston Villa, o jogador que está no Sevilha, a não ser que eles não considerem que esses times são a Europa, né, galera? Parece que na cabeça deles, galera, quando fala em Europa é Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Liverpool, parece que são esses times que é a Europa para eles, né? Eles não veem que em vários times de menor expressão também é a Europa. E tem jogadores com nível muito mais abaixo do que os jogadores que atuam aqui no Brasil, do que vários. Então, essa questão deles perguntarem por que o Arrascaeta não está na Europa é simplesmente isso, galera. O Arrascaeta, o Gabigol, o Pedro, esses caras eles ganham muito bem, tá? E pro Gabigol, pro Arrascaeta, pro Pedro sair do Brasil, do Flamengo, de um protagonismo para poder ir para a Europa, para poder jogar em times de menor expressão, isso não vale a pena pros caras. O cara ir pro Sevilha, o cara ir pro Aston Villa, o cara ir pro Celta de Vigo, adianta. O cara ir pro Girona, não adianta. Não adianta, é a Europa também, galera. Então essa história, o Ilharão que vocês tanto criticavam, tá na Europa, tá, galera? O Fenerbahçe é da Europa, tá? A Turquia é a Europa, né? Então o que acontece? Então quer dizer que o Ilharão ele é muito acima do Arrascaeta? Outra coisa que eu queria colocar aqui, galera, por exemplo, o Renier, que tem relação com o Flamengo, tá na Europa. Vocês acham, galera, que hoje, por exemplo, o Renier, que saiu do Brasil como uma grande promessa, não vou dizer se o Renier vai chegar ao nível que se esperava ou não, porque a carreira dele tá para frente ainda. Eu acho pouco provável. Eu acho pouco provável que ele atinja o nível que alguém imaginou. Mas hoje, galera, vamos colocar aí o pingo no i. Hoje a bola que o Arrascaeta joga, a bola que o Renier joga na Europa, ou até outros jogadores. Vou citar um jogador mais badalado aqui, que por exemplo, um jogador que a torcida do Vasco adora e acha que é um super jogador, o Paulinho, galera, que hoje é um jogador que tem mais tempo de Europa que o Renier. O Paulinho, vocês acham que se o Flamengo hoje, se falasse do Flamengo é o seguinte, vamos trocar o Arrascaeta no Paulinho? Vamos trocar o Arrascaeta no Paulinho e o valor de mercado dos dois vai ser o mesmo. Vocês acham que o Flamengo toparia, galera? Certamente que não, galera. Certamente que não. O Arrascaeta é muito mais jogador que o Paulinho. O Arrascaeta é muito mais jogador que o Renier, que foi do Flamengo. Não tô criticando o Renier, eu tô dando uma comparação. E tá na Europa, galera. E tá na Europa. O problema do Gabigol não ficar na Europa foi exatamente isso. Eu acho que naquele momento o Gabigol ele não teve cabeça para ter paciência de chegar na Inter de Milão e esperar as coisas acontecerem. O Gabigol ele saiu do Santos no nível muito alto, no nível bom, e ele acreditava naquilo. Mas o futebol europeu você tem que ter paciência. Tem como você sair do Brasil e chegar em uma Inter de Milão achando que você vai ser dono da Inter de Milão no primeiro jogo. E pra mim aconteceu isso com o Gabigol. O Pedro logo de cara chegou na Fiorentina também. O Pedro é um cara que é bastante humilde, que é bastante tranquilo. Mas o Pedro viu que ficar na Fiorentina, galera, não era interessante pra ele. Ficar na Fiorentina, assim como o Everton Cebolinha no Benfica. Ficar no Benfica não é interessante, galera. Ficar na Fiorentina não é interessante. De que adianta estar na Europa recebendo praticamente a mesma coisa que os caras podem estar aqui recebendo aqui no Brasil, sendo protagonista, disputando artilharia, no foco, disputando Libertadores, disputando Campeonato Brasileiro, sabendo que vai ficar pra história, e ficar na Fiorentina recebendo praticamente a mesma coisa e disputando nada, galera. Então é isso que acontece, galera. Deixa a opinião de vocês aí, curte, comenta, compartilha, me segue aí, certo, galera? Porque a minha opinião é essa, galera. Eu acho que esses caras aí, o Flamengo hoje, ele tem um nível muito alto de jogadores. Jogadores são muito. Às vezes o Gabigol se empolga um pouco, eu fico chateado pra caralho. Que ele desfoca do objetivo de vencer a partida e começa a fazer um pouco de palhaçada. Mas pra mim, galera, o nível do Flamengo é muito alto. Os caras do Flamengo teriam condição praticamente todo mundo do Flamengo ele teria condições de estar na Europa. Não tô dizendo que eles estariam no Real, que estariam no Barcelona, que estariam no Manchester City. Mas na Europa, certo? Todos teriam condições, galera. Todos. Qualquer jogador do Flamengo ali tem condições de estar na Europa. Porque lá tem time facilmente. É isso aí, galera. Fica todos com Deus. Forte abraço. Curte, comenta, compartilha e me segue aí.